satisfação que convidamos para a primeira mesa temática do dia o doutor Eduardo Imbiriba de Castro, ele que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, que vai falar sobre a OAB, o Estado Democrático de Direito e as eleições 2022. Muito obrigada, doutor Eduardo Imbiriba. Passo a palavra para o senhor nesse momento. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, doutor Cláudio Moraes. Com imensa satisfação que compareço aqui no dia de hoje em tão importante evento. E eu não poderia deixar de parabenizar a revista eletrônica de Cidades e Negócios por promover esse ato de cidadania. Toda a diretoria da revista está de parabéns. Saibam que esse é um dever institucional da Ordem dos Advogados do Brasil contribuir para um evento de fundamental importância, não só para a classe da advocacia, mas é de fundamental importância para a sociedade, é de fundamental importância para o Estado Democrático de Direito e é de fundamental importância para que todos nós tenhamos a consciência do momento que nós estamos vivenciando. O doutor Cláudio bem falou ainda há pouco. A data em que se realiza esse evento, no dia de hoje, ela é realmente uma data estratégica. Nós tivemos o prazo fatal para a realização das convenções partidárias e, por conseguinte, para a confirmação de todos aqueles que vão concorrer no pleito eleitoral que se avizinha. E na semana que vem, a campanha eleitoral propriamente dita, a propaganda eleitoral terá início. Então, esse ciclo, esse dia inteiro muito importante, muito produtivo que nós teremos aqui no dia de hoje, ele é, sim, um dia em que as pessoas que têm dentro de si o dever de cidadania, que é exercer o direito fundamental ao voto, nas eleições que se avizinham, elas têm que ter a noção de como funciona, da importância que é a realização de um pleito eleitoral. E um pleito eleitoral dentro de um ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito, Estado democrático de direito esse que nós vivemos, com todos os seus problemas, com todas as situações difíceis que o nosso país atravessa. Nós temos que levantar as mãos para o céu, porque nós vivemos em uma democracia, com todos os defeitos, com todas as virtudes que a democracia tem. Mas antes a democracia do que qualquer outro regime que possa não ter as características que uma democracia tem. Então, é muito importante, eu parabenizo mais uma vez aqui a diretoria da revista eletrônica Cidades e Negócios, saúdo mais uma vez aqui, saúdo todos os palestrantes que no dia de hoje vão doar uma parte do seu tempo para que a voz da cidadania se fortaleça, que vão doar parte do seu tempo para poder externar um pouco do conhecimento que tem e transmitir para a sociedade, transmitir para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, as suas considerações a respeito de temas muito relevantes, não é? Nós estamos vivendo um momento muito delicado, vamos dizer assim. Depois de muito tempo de luta dentro da história da nossa República, nós estamos vivendo em uma democracia consolidada. Nós estamos vivendo em um país que, desde 1989, pós-Constituição Cidadã, nós estamos tendo o direito, a nossa sociedade tem o direito de exercer o direito fundamental ao voto, de escolher democraticamente os governantes, os representantes do povo na Câmara de Deputados, os representantes de cada unidade da federação no Senado, os representantes estaduais dentro do
do nosso parlamento estadual, da Assembleia Legislativa, os governadores do Estado, os vereadores, que uma eleição municipal não se realiza no mesmo momento que se realiza uma eleição geral que nós vamos ter agora em outubro, novembro. E vejam só, depois de mais de 30 anos em que as instituições se fortaleceram, se fixaram, que as instituições dentro do nosso país se tornaram instituições inquebrantáveis, mesmo com todos os defeitos, as nossas instituições não estão mais oscilando, não apresentam mais fragilidade ante a qualquer crise política. Nós estamos vivendo um período de ataque a essas instituições. Nós estamos vivendo um período em que a nossa democracia está sendo questionada. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande ao atravessarmos esse momento ímpar que nós estamos atravessando. Eu, sinceramente, nunca pensei que pudesse vivenciar um momento dessa natureza dentro de um ordenamento jurídico, dentro de um Estado democrático de direito, que eu falo agora da nossa classe, da classe da advocacia, que nós, advogados e advogadas, juramos defender essa finalidade institucional que nós temos. Finalidade essa que está ali disciplinada na nossa lei de regência, que é a Lei 8.906, e que fortalece o dispositivo constitucional, artigo 133 da Constituição, onde considera a advocacia como função essencial à administração da justiça e, por conseguinte, à prestação jurisdicional. Então, é o momento que a gente tem que refletir, é o momento que as instituições devem se unir, devem dialogar e devem planejar uma ação em conjunto para que esse direito fundamental tão caro e tão precioso para todos nós não sofra. Não é que vai sofrer risco, que eu considero a nossa democracia nos dias atuais, no ponto que nós chegamos, uma democracia que não sofre mais risco. Já considero a nossa democracia como uma instituição inquebrantável. No entanto, ela não pode sofrer questionamentos. Ela deve, sim, ter um diálogo entre as instituições da nossa sociedade para que ela seja aperfeiçoada cada vez mais. Não podemos permitir ataques. E, sim, a sociedade deve se unir para que ela seja preservada e para que ela avance e para que ela tenha instituições que ajudem a ser uma instituição, um direito fundamental que não sofra questionamentos. Então, é um momento fundamental. É um momento que o Poder Judiciário, que a Ordem dos Advogados do Brasil, que o Ministério Público, que os partidos políticos, que as instituições religiosas, que os meios de comunicação, é o momento da gente se unir. O Ministério Público é o momento de unirmos forças e lutarmos por aquilo que é fundamental para a sobrevivência de um Estado democrático. E dentro desse parâmetro de argumentação em que se prega a união entre as instituições, nunca é demais ressaltar a história da nossa instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, e a história da justiça eleitoral. Se nós formos analisar, se nós formos fazer fomos analisar tudo o que aconteceu desde a gênese dessas duas instituições, da Justiça Especializada, da Justiça Eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil, a gente para e vê que nós temos características e um modo de atuação bastante parecidos. Vejam só, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela fez 92 anos. Aqui, no estado do Pará, agora em outubro, nós vamos comemorar 90 anos de Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Pará, agora, em 2022. Nós surgimos em um momento em que o nosso país passava por várias transformações dentro da nossa sociedade. Nós acompanhamos de perto a construção de todas as constituições promulgadas, desde a nossa gênese até aqui. Constituição de 34, Constituição de 46, Constituição de 88,
Nós lutamos e passamos por momentos difíceis no momento em que o nosso país teve a sua democracia suprimida, em que a voz do cidadão foi calada, em que as liberdades civis foram tolhidas, em que o Congresso Nacional foi fechado, em que se proibiu a população de escolher de maneira direta e de acordo com a sua vontade os seus governantes. Nós passamos por tudo isso. De 1930 a 2022, nós sempre empunhamos uma bandeira de defesa pela observância das liberdades civis, pela observância dos direitos fundamentais, pela observância das garantias constitucionais, dos direitos individuais, pela observância do direito fundamental ao voto, pela observância de poder discutir o que politicamente acontecia e poder criticar também os nossos governos. Nós sempre lutamos por isso. Lutamos pela redemocratização do país em 84, através daquele histórico movimento das diretas já. Lutamos pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, em 85, para que o primeiro presidente civil, após 21 anos de ditadura civil-militar, fosse escolhido desde já pelo povo, pela nossa sociedade. Tivemos participação direta na Assembleia Nacional Constituinte, de 87 até outubro de 1988, quando a Constituição Cidadã foi promulgada. A nossa profissão ela é citada por diversas vezes em diversos dispositivos no texto da nossa Carta Magna. A nossa ferramenta de trabalho e de atuação, não só no dia a dia de exercício da advocacia, mas também no dia a dia institucional, é pela observância de todos os direitos fundamentais que estão ali disciplinados na nossa lei maior, pela observância dos direitos individuais, do contraditório, da ampla defesa, da vedação de provas ilícitas, da vedação, da proibição de implantação de tribunais de exceção, pelo princípio da presunção de inocência, tudo dentro das normas de um devido processo legal. Nós lutamos sempre pelas garantias processuais, pelas garantias constitucionais processuais que estão ali expostas na nossa Constituição, do habeas corpus, que em momentos ditatoriais foi suprimido do nosso ordenamento jurídico através da implantação do ato institucional número 5, que, infelizmente, a gente ouve ainda voz de pessoas que não têm a mínima consciência do que isso foi e do efeito nefasto que isso teve na sociedade. E isso me assusta, senhores. Isso me assusta. Nos dias atuais, nós, já com 3 décadas de democracia, uma democracia consolidada no nosso país, nós estamos vivenciando vozes defendendo ato institucional número 5, defendendo fechamento de Supremo Tribunal Federal, defendendo fechamento de Congresso Nacional. Isso tudo influi no quadro político que nós vamos vivenciar, que nós já estamos vivenciando, e no período eleitoral que nós vamos entrar aqui na nossa República. Nós escutarmos vozes defendendo esse tipo de atrocidade, realmente nós, cidadãos, temos que ter a consciência e parar para pensar o quão nefasto é uma argumentação dessa natureza. Nós não podemos permitir, quero eu crer, que essas manifestações, esse tipo de conduta perpetrada por cidadãos que fazem parte da nossa República, fazem parte de um senso comum inconsciente. Porque é um absurdo, nos dias atuais, nós encontrarmos cidadãos brasileiros defendendo esse tipo de atrocidade. E isso é perigoso porque esse discurso se alastra. A palavra fácil, a palavra inconsciente, ela se alastra de uma maneira perigosa. Perigosa. E vejam só também, acompanhando isso tudo, nós temos a justiça eleitoral, que hoje em dia está sendo muito atacada.
nos dias atuais, eu digo hoje em dia, porque o que nós estamos vivenciando em 2022, ele não tem um parâmetro qualquer com as eleições passadas. Nós tivemos uma transformação em relação à questão de redes sociais, de fake news, de desinformação, em relação a campanhas feitas através das redes sociais. Em 2018, nós tivemos um parâmetro diferencial das eleições anteriores. Isso já trouxe uma outra característica dentro do processo eleitoral. E de lá para cá, nós acompanhamos as manifestações dentro dos termos que acabei de falar, que tomaram uma proporção que realmente uma proporção que deve acender o sinal amarelo e deve fazer com que as instituições prestem atenção. Por isso que eu digo que é um momento de união. E dentro desse quadro, a justiça eleitoral vem sendo muito atacada. E fazendo um parâmetro histórico de atuação entre instituições, a justiça eleitoral também fez 90 anos. Agora, o Código Eleitoral, o advento do Código Eleitoral no nosso ordenamento jurídico é de 1932. Através do Código Eleitoral, nós tivemos o voto secreto, nós tivemos o advento do voto feminino, o sistema de representação proporcional passou a fazer parte do nosso ordenamento jurídico, as eleições em 2 turnos. E vejam só, tudo isso através do voto direto. E de lá para cá também, a justiça eleitoral ela enfrentou todos esses períodos de adversidades que eu acabei de falar, que a Ordem dos Advogados do Brasil enfrentou e lutou muito contra. E a justiça eleitoral também passou por todos esses momentos difíceis. Nós tivemos o Estado Novo, que proibiu o voto direto, que fechou instituições. Nós tivemos a redemocratização em 46, nós tivemos posteriormente o golpe civil-militar de 64, 21 anos de ditadura militar, e a justiça eleitoral vivenciou todos esses períodos difíceis. E há 20 anos, nós chegamos já, após a democracia implantada no nosso país, quando nós tivemos o retorno para ficar, e o retorno da democracia foi para ficar, nós tivemos uma justiça eleitoral que só avançou de lá para cá. E nós tivemos no nosso país a implantação do voto eletrônico, que foi uma grande conquista para a nossa democracia. E se foi uma grande conquista para a nossa democracia, foi um fortalecimento, representou um fortalecimento inigualável ao direito fundamental ao voto. Nós passamos a ter eleições dentro do nosso país de 1996 para cá, onde o nosso processo eleitoral, onde o nosso exercício do direito ao voto, o exercício democrático do direito ao voto, passou a ser exemplo para todo o mundo de voto seguro, de eliminação de fraude, de apuração rápida, de resultados do pleito eleitoral apresentados para a sociedade de forma eficiente, garantida, segura, onde a sociedade pode exercer o direito ao voto secreto, ao direito ao voto secreto, universal e periódico, de maneira plena, de acordo com o que determina a nossa Carta Magna. E vejam só, de 96 para cá, nós não tivemos qualquer tipo de questionamento em relação a essa característica do exercício democrático que nós já temos implantada por esse processo moderno. Nós não tivemos qualquer tipo de questionamento em 2 décadas. Muito pelo contrário. Vejam só que os Estados Unidos ele é tido como o berço da democracia, berço contemporâneo da democracia no nosso mundo. Mas a gente acompanha e analisa como é a apuração de uma eleição
nos Estados Unidos da América do Norte. É complicada, demora, tem problemas. E aqui no Brasil, aqui na nossa República Federativa do Brasil, e a gente acompanha por todo mundo, as eleições ainda se realizam no papel, na cédula, no voto depositado na urna. Ou seja, é uma característica que nós já ultrapassamos há muito tempo. Como falei há pouco, em 2 décadas. E é uma forma eficiente de se exercer, de acontecer uma eleição, de termos o resultado, é uma fonte eficiente e segura, que, como falei há pouco, nós não tivemos qualquer tipo de questionamento significativo em relação à maneira correta com que é aplicado. E nisso a nossa Justiça Eleitoral, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, os nossos tribunais regionais eleitorais, eles exercem esse mistério com muita maestria. E, de pouco tempo para cá, quero deixar claro aqui que não estou fazendo qualquer tipo de manifestação política e ideológica, até porque não cabe à Ordem dos Advogados do Brasil se manifestar em favor de quem quer que seja em relação a quem vai concorrer no pleito eleitoral, seja para presidente, seja para governador, seja para senador. A ordem é altaneira. A Ordem dos Advogados do Brasil, pela sua história, pelo seu modus operandi, pelo protagonismo que sempre exerceu dentro das lutas democráticas, a Ordem dos Advogados do Brasil está acima de qualquer ideologia, de qualquer partidarismo. O partido da Ordem dos Advogados do Brasil chama-se Constituição Federal. Defesa do Estado Democrático de Direito, defesa dos direitos humanos, defesa da justiça social, defesa da boa aplicação das leis, defesa da rápida administração da justiça, defesa do aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E tudo isso que falei, todas essas finalidades que estão ali esculpidas no inciso 1º do artigo 44 da nossa lei maior, da nossa lei de regência, melhor dizendo, nossa lei maior interna, que é a lei 8.906 de 94. Dentro disso tudo está a defesa da democracia, acima de tudo. E o sistema de voto eletrônico no nosso país, ele deve ser defendido. As instituições do nosso país devem ser defendidas. As instituições dentro do nosso país merecem respeito. Elas não merecem sofrer. É lógico, deixando claro aqui que todas as instituições têm os seus defeitos, mas isso deve ser debatido de forma democrática. Os problemas devem ser, a solução dos problemas internos de cada instituição devem ser resolvidos internamente e através do diálogo, quando for necessário um diálogo interinstitucional. E nós temos que essa união deve existir dentro da nossa república, esse diálogo deve existir e essa luta deve existir, porque nós temos um mal muito nocivo à nossa democracia, à nossa cidadania, que anda nos assombrando nessa eleição de 2022, que é a desinformação. As fake news. A maneira errônea em que se ataca as instituições, em que se ataca a lisura do pleito eleitoral através do voto eletrônico, fazendo com que a nossa sociedade tenha uma visão errada de como é o exercício da democracia dentro do nosso país. A desinformação ela é nefasta para as instituições. A desinformação ela se dissemina com o mundo agora das redes sociais, ela se alastra, ela se dissemina numa velocidade muito grande. E quando a gente passa a analisar essa situação, a reputação
das pessoas já está em xeque, a reputação das instituições já estão em xeque. E essa negatividade, ela tem que ser combatida por todos nós. Você passar a questionar a credibilidade de um tribunal na nossa República através de desinformação é muito ruim. Você passar a questionar a credibilidade de um sistema eleitoral avançado, eficiente, é muito ruim. A população se contaminar por esse tipo de mal é muito ruim para a nossa democracia. E é por isso que nós temos que dialogar. E é por isso que a nossa eleição geral, as eleições gerais que se avizinham, ela deve ser observada pelas instituições. Nós devemos ter, em nível nacional, sim, observadores internacionais para que acompanhem todo o processo, observadores em nível nacional, e esses observadores, como é que se escolhe? Dentro, por exemplo, de um estado como o Pará, é através de representantes das instituições. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Pará, criou uma comissão temporária de acompanhamento das eleições gerais e de defesa da democracia. Já estamos dialogando com o Tribunal Regional Eleitoral e nós vamos, através dessa ação em conjunto, nós vamos ter observadores na eleição geral que se avizinha, para que a gente possa acompanhar todo esse processo eleitoral. Vamos promover eventos agora no mês de agosto, que é o mês em que se instituiu os cursos jurídicos no nosso país, que é o mês da advocacia. Nós estamos debatendo diuturnamente aqui, nós vamos promover campanhas de esclarecimento e de conscientização para a nossa sociedade a respeito da lisura nas nossas eleições e a respeito de como funciona a democracia no nosso país. E esse diálogo, esse trabalho, ele deve ser diuturno. Nós não podemos permitir que informações falsas pautem o pleito eleitoral agora em 2022, porque essa eleição, ela é uma eleição que eu digo e considero como uma das mais importantes, porque esse debate, ele está pautando esse período que já começou. Nós não podemos quedar inertes em relação a esse perigo, a essa névoa que nós estamos tendo que enfrentar. Eu temo que nós tenhamos um arrefecimento de correntes radicais e que nós tenhamos um período convulsionado agora a partir da semana que vem, onde a campanha eleitoral propriamente dita começa. Por isso nós temos que ter cuidado. Por isso os órgãos de segurança dentro da nossa República, eles devem estar prontos e com todo o aparato necessário, não só para conter qualquer tipo de enfrentamento nas ruas, mas para poder coibir a prática que acabei de falar aqui nesse breve pronunciamento. Nós temos que ter, através da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Ordem dos Advogados do Brasil, instrumentos necessários para investigarmos,
para coibirmos e para que a gente possa combater de uma maneira eficiente qualquer tipo de informação falsa e desinformação contra aqueles, em relação àqueles que vão concorrer no pleito eleitoral de 2022. Uma coisa é a propaganda política. A propaganda política ela é necessária. Mas dentro de uma propaganda política deve existir um debate de ideias. Deve existir também as críticas, porque isso é normal e isso é fundamental dentro de um pleito eleitoral. Mas essas críticas, esse debate, ele deve ser pautado pela difusão de ideias. De ideias a respeito de como nós podemos melhorar as cidades, os estados, o nosso país, as instituições e, acima de tudo, para que a voz da cidadania prepondere. E a voz da cidadania ela só prepondera em uma democracia. E essa democracia, em um pleito eleitoral, ela deve ser permeada. A atmosfera que deve dominar em um pleito democrático é a atmosfera do debate de ideias, de posicionamentos políticos, de um programa de gestão que possa oferecer esperança à nossa sociedade. Nós não podemos pautar o debate político pela desinformação, pelo ataque puro e simples às instituições, pela mentira dentro desse ataque. Quem já sofreu nas costas com notícia falsa sabe muito bem como é que é. O quão prejudicial isso significa em um debate político. E veja só que isso se reflete. Veja só, nós tivemos aqui no estado do Pará, não só no estado do Pará, mas no Brasil. Nós tivemos no ano passado a realização das eleições nas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. E dialogando com os colegas presidentes das outras seccionais, com colegas no Conselho Federal, nós tivemos uma eleição institucional em 2021 que foi pautada dentro das suas campanhas pela desinformação e pelas fake news, dentro de uma eleição de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre teve como um dos seus objetivos principais a luta pela democracia, a luta pelos direitos fundamentais. Vejam só, em uma eleição de ordem, imagina só como vai ser uma eleição geral dentro de uma república continente, como é o Brasil, se ela for pautada pela desinformação e pelas fake news. Então, isso merece uma reflexão. E nós temos tido diálogos produtivos e também planejamento de ações muito produtivos com o Tribunal Regional Eleitoral aqui no estado do Pará. Isso aí eu parabenizo a presidente Luzia Nádia, uma grande presidente, foi uma grande presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma grande parceira institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto quando foi presidente do TJ, como agora presidente do TRE. Nós já realizamos reuniões institucionais com o TRE, com instituições de ensino jurídico, com o Ministério Público também. Parabenizo aqui a atuação do Procurador-Geral César Matar, no sentido de que a gente possa exercer esse trabalho vigilante para que a população não chegue na hora, não chegue contaminada, que ela chegue lá com a cabeça formada pela discussão de ideias e para que possa, da melhor forma possível, eleger
aqueles que vão definir os destinos do nosso Estado agora no mês de outubro. Porque se nós deixarmos que esse debate se paute pela desinformação, infelizmente a gente não sabe, e que os nossos governantes sejam escolhidos através da desinformação e do fake news, eu digo isso, nossos governantes escolhidos, porque se nós deixarmos esse mal, essa névoa, tomar conta do debate eleitoral, nós corremos o grande risco de que os governantes escolhidos pela nossa população não sejam aqueles governantes que tenham a melhor intenção para a nossa República. O momento é ímpar. O momento requer união. O momento requer vigilância. O momento requer, acima de tudo, zelo, luta e observância à nossa democracia. E eu considero a Ordem dos Advogados do Brasil e a Justiça Eleitoral como um todo no nosso país duas instituições que devem estar à frente dessa luta, através da observância dos valores centrais da preservação da democracia e das garantias da cidadania, através do enfrentamento à desinformação dentro de um processo eleitoral e fortalecimento de todas as instituições eleitorais na nossa República, seja dos TREs, seja das zonas eleitorais, de todos aqueles que vão trabalhar nesse pleito. Na luta em conjunto pela preservação do Estado Democrático de Direito, é a união de esforços entre a Justiça Eleitoral e as entidades preocupadas em garantir a divulgação de informações que devem ser checadas, transparentes, a verificação de onde vem aquela informação, da procedência daquela informação, e nós temos instrumentos para isso. Nós precisamos unir esforços e agir conjuntamente para que tenhamos um ambiente eleitoral limpo, para que a democracia possa triunfar, para que a voz da cidadania possa se fazer presente, para que as instituições saiam fortalecidas desse momento tão importante que nós vamos viver na nossa República, agora entre os meses de outubro e novembro. Nós temos que chegar na eleição, se nós tivermos esse espírito e se nós fizermos com que esse espírito se materialize, nós vamos ter daqui para frente eleições em que a desinformação, as notícias falsas não tenham mais vez. Não encontrem mais um ambiente fértil para que se implantem no nosso país. Para que não tenhamos mais eleições disruptivas aqui no nosso país. Para que o voto eletrônico seja cada vez mais respeitado. Para que a justiça eleitoral ela se fortaleça e avance cada vez mais na defesa desse direito fundamental, vital para a sobrevivência de um Estado democrático de direito. E eu quero dizer à sociedade, e eu quero dizer às instituições, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Pará, nós estaremos unidos nessa luta. A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Pará, representada por 28 subseções, espalhadas em todo o território continental, que é o território do nosso estado, o estado do Pará, estará unida nessa luta. E que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a nossa bancada do Pará no Conselho Federal, também estará lutando incansavelmente para que nós tenhamos
eleições que venham, sim, contribuir e fortalecer a democracia e, por conseguinte, a nossa sociedade. A nossa sociedade merece respeito. A nossa sociedade merece vivenciar um debate de ideias. A nossa sociedade merece, sim, ter avanços democráticos e não retrocesso. E não retrocesso. O que, infelizmente, nós estamos vendo por parte de certas manifestações representam, sim, manifestações de retrocesso, e retrocesso democrático é uma coisa que nós não vamos permitir dentro do nosso Estado democrático de direito, que é a República Federativa do Brasil, que nós juramos como advogados e como membros da instituição Ordem dos Advogados do Brasil defender. Era essa a mensagem que queria passar aqui no dia de hoje. Mais uma vez, agradecendo pelo espaço, mais uma vez também dizendo, fazendo questão de ressaltar que a Ordem dos Advogados do Brasil é a casa da sociedade. Nós estaremos abertos aqui durante esse período eleitoral para receber toda a sociedade, para realizarmos evento, para realizarmos discussões, para debatermos tudo o que for, para debatermos uma defesa em prol da cidadania e da democracia e para também planejarmos ações institucionais em conjunto. Nós estaremos aí em ação de maneira ininterrupta. Nós estaremos atentos no dia da eleição. Nós vamos trabalhar diuturnamente para que esse pleito eleitoral seja não um símbolo de retrocesso, mas sim um símbolo de avanço democrático para toda a nossa sociedade. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço pelo espaço. Estou aqui sempre à disposição de vocês, à disposição dessa revista tão importante para todos nós, e parabenizo mais uma vez pelo evento. Riva, sua fala muito forte, muito potente, e quero repetir aqui a sua frase, que eu acho que é que vai ficar para essa manhã. A nossa democracia é forte e ela vai triunfar. A gente tem certeza. Muito obrigada, doutor Imbiriba, pela sua fala.